Ok. Tô arrumando aqui, conexão. Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo? Beleza. Oi, André, tudo bem? Olá, boa noite. Estão me ouvindo bem? Tá tudo bem aí? Quem tá me ouvindo aí, dá um joinha aí pra mim. Hoje eu vou falar um negócio muito legal, que é a dinâmica de família, a análise corporal na dinâmica de família. E incrível que simplesmente isso, o tanto que isso influencia até na escola. É muito interessante isso, vai ser bem legal. Ai, tá me ouvindo então, né, André? É legal. Às vezes eu fico na dúvida aqui se tá ouvindo, se não tá. Então, a gente vai só esperar um pouquinho, que eu preciso esperar. Pra mim tá baixo? Legal. Deixa eu ver aqui como é que eu resolvo isso. Vê se melhorou. Porque às vezes esse microfone meu aqui pode estar baixo. Deixa eu dar uma olhada aqui nele. Vê se melhorou agora, Andréia. Melhorou? Acredito que sim. Legal. Ah, então tá, beleza. Então consegui arrumar. E como eu falo assim da outra vez, né? Eu tenho um script aqui, gente, para seguir. Porque o meu... Oi, tia! Que linda você aqui, amei. Eu sigo um scriptzinho aqui, gente. Eu boto aqui para mim um script, principalmente porque é aquilo que eu digo assim, quando você entende o seu modo de funcionar, todas essas coisas ajudam muito. É aquela coisa, eu tenho um traço de caráter alto da rígida, e a rígida, ela tem um pensamento acelerado por natureza, é dela. Então aqui eu procuro muito me controlar. E para me controlar e tudo e seguir direitinho, então eu tenho o meu script aqui, beleza? Uma outra coisa que eu queria começar a falar aqui, vocês já perceberam o tanto que é difícil você mudar seus hábitos? Por uma questão até visual minha mesmo, eu tô tendo que me controlar muito a questão de não mexer tanto a minha testa, e aí é que eu tô procurando me controlar. Bom, gente, hoje eu vou fazer uns alinhamentos aqui que são os mesmos alinhamentos da... Boa noite, Ana, tudo bem? Tudo jóia, amei você aqui. Tá todo mundo me ouvindo bem? A Andréia tinha falado que estava um pouquinho baixo, mas acho que eu consegui aqui arrumar o microfone. Beleza. Então, essa questão de mudar hábito é uma coisa muito difícil mesmo. Inclusive, a gente sabe que um dos exercícios para evitar ou amenizar a questão do Alzheimer futuramente nosso é você mudar hábitos, né? Hábitos simples, por exemplo, você não fazer o mesmo caminho todo dia, sempre procurar outro caminho, né? E esses são um dos exercícios bem legais. E mudar os hábitos é muito difícil mesmo. Bom, eu preciso fazer alguns alinhamentos. Primeiro, é o alinhamento que eu sempre digo, quanto aos nomes dos traços de caráter, de psicopata e masoquista principalmente. Eles não têm nada a ver com as patologias ou que a gente vê em filme, o psicopata fazendo aquilo outro, ou o masoquista. Não existe isso, certo? Os nomes dos traços de caráter foram mantidos da forma da base científica de todo o determinismo, né? De Freud, Lawrence, Reich e tudo isso. Enfim, esse é o primeiro momento.
E hoje, na live de hoje, quando eu vou falar de família, é muito importante a gente entender que aqui a gente nunca procura culpados, não existe culpados. Quando a gente fala de pai, mãe, filho, essa dinâmica familiar, é muito importante a gente ter o olhar para não procurar culpados. Quando a gente já entra procurando culpados dessa história, isso só serve para a gente tirar o foco, como se fosse uma distração do que realmente está acontecendo na dinâmica familiar ali. Então, nada de procurar culpados nunca, certo? Se responsabilizar é uma coisa, procurar culpados é outra, entende? Então, essa coisa. E outro alinhamento que eu queria fazer muito legal aqui é que hoje o que me inspirou a fazer essa live foi uma pessoa que me procurou exatamente para que eu fizesse o atendimento da família dela. Ao final eu vou contar. E ela trouxe essa questão dela, começou a trazer essa questão dela pela questão da escola. A escola, eu digo muito que não tem como dissociar a escola da família. A gente que esteve em sala de aula sabe muito bem disso, que quando uma criança apresenta qualquer reação, qualquer atitude dentro da escola, dentro de uma sala de aula, você pode buscar a raiz dessa dinâmica que está acontecendo com ele lá na família. É impressionante, mas é verdade. Por isso que eu não consigo dissociar a família da escola. E uma coisa que eu falei para essa pessoa, para essa mãe, faz muito parte do alinhamento que eu quero fazer. Quando a gente busca o conhecimento, o autoconhecimento, isso automaticamente te traz consciência do que está acontecendo na sua vida. E se te traz consciência do que está acontecendo na sua vida, você tem o controle. Então, assim, são os 3 Cs, né, que eu costumo dizer. O conhecimento, a consciência e o controle. Isso é muito legal e é muito importante a gente fazer esse alinhamento aqui. E, como eu disse mais uma vez, quando se trata de família, não é procurando culpados, certo? Aqui não existe culpados. Mas vamos lá. Quando lá atrás, né, quando vamos casar aqui a primeira vez, quando o homem resolve casar com a mulher ou ali qualquer casal, né, que se forme uma relação de casamento, vamos dizer assim, vocês entendem que quando eu levo a minha bagagem para dentro dessa relação, a bagagem de criação, das minhas crenças, como eu fui criada, o que eu acredito, os meus traumas de infância, toda aquela bagagem está ali. A outra pessoa, o cônjuge, também traz a bagagem dele. Quando a gente junta as bagagens na mesma mala, vamos fazer assim essa analogia, o que acontece? Fica uma mala maior do que era a minha, porque tu juntou a minha com a dele. Tudo bem? Conseguimos visualizar isso? Tranquilo. E aí, quando a gente resolve ter um filho, vocês conseguem entender que automaticamente essa bagagem, o filho já nasce com essa bagagem nossa. Ela nasce, a bagagem que o pai trouxe para essa família e a bagagem que a mãe trouxe. E o que tem dentro dessa bagagem? Aquilo que eu já disse, os traumas de infância, as crenças limitantes todas, né? A criação, a forma como cada um foi criado. Você consegue entender isso? Então a bagagem ficou grande. Quando nasce um filho naquela família, aquela criança, ela já recebe essa bagagem, certo? E ao longo do momento que ela vai se desenvolvendo, gente, aquilo que eu falo, não sou ninguém sem meu script aqui. Ao longo daquele processo de desenvolvimento, a criança automaticamente, ela também vai vivendo a vida dela com as bagagens dela, ela vai somando a bagagem dela. Os traumas que ela passou também está ali dentro daquela bagagem, que é a bagagem dela. E aquelas crenças que ela também acredita sendo somado com o que pai e mãe trouxe e deu para ela, essa bagagem, certo? As suas sensações, sim, porque quando a gente fica grávida de um filho, vamos dizer, a gente tem 3 filhos. Os momentos quando a gente ficou grávida, eles são diferentes.
não é o mesmo momento do primeiro filho, você não está passando na vida no mesmo momento que o segundo filho. Às vezes, até uma situação financeira pode interferir ali. Num primeiro momento, você tinha uma determinada situação financeira. Quando você tem um segundo filho, já não é mais a mesma coisa. E aí? Claro que ali, tanto a sua vida muda, como aquela gestação também é diferente da primeira gravidez. Ou seja, cada filho traz a sua bagagem. Entende isso? Então, juntamos as bagagens e então o filho já nasce com a nossa bagagem mais a dele. E aí, você imagina que se ao longo desse desenvolvimento, você vai naquela dinâmica ali. Ele chega a um certo ponto na vida que vai acontecendo os traumas, esses traumas não são resolvidos, não são solucionados, e ele vai seguindo, só aumentando aquela bagagem ali. Quando ele chega lá na frente na vida, é claro que tudo isso vai ter uma interferência muito grande na vida dele. Ou ele vai ficar travado profissionalmente. Por quê? Porque aquele trauma não foi resolvido, aquela solução não foi resolvida, não houve solução. Ele vai seguir a vida. Você concorda com isso? E aí, você também está seguindo a sua vida com a sua bagagem. O seu marido também está seguindo a vida com a bagagem. Cada qual com a sua bagagem. Então, se aquilo não é solucionado, o que vai acontecer ali? Se você não quer mexer nisso, se você não quer mexer nessas dores, você vai se acostumando e vai seguindo a vida. Mas se você resolve aquelas situações, daqueles traumas da sua infância e tudo, você consegue seguir a sua vida saudável, você consegue seguir a sua vida com leveza, você consegue fazer suas escolhas saudável, não é isso? Então tá, essa família hoje me trouxe essa questão muito pela filha. Ela chegou para mim, e aí vocês vão entender onde eu quero chegar. Ela chegou para mim e falou assim, olha, eu quero saber como é que é o seu atendimento, porque eu tenho uma filha de 6 anos e ela parou de gostar de ir para a escola, e ela parou isso, e aquilo outro, e a gente fica ouvindo, a gente percebe nitidamente que ela veio pela filha. Só que quando ela bota aquelas palavras ali, em muitas situações que ela começa a contar as questões da vida que ela está vivendo, a gente percebe nitidamente que há algo ali onde ela precisa resolver. Por quê? Porque ela não conhece o funcionamento da filha dela. E o que isso estava causando? Está causando, né, na situação ali daquela dinâmica da família. É uma situação que ela apresenta como se fosse a filha, mas na verdade a raiz da situação ali, do problema da escola, está nela. Não nela, gente, sem procurar culpados, é aquilo que eu disse para vocês. Não existe culpados. Mas se ela tem aquela bagagem onde ela não resolveu os traumas dela, onde ela não resolveu as questões dela, automaticamente ela não vai saber resolver da filha também. Como ela não está conseguindo resolver. E como foi ficar tudo isso? E como é isso? Você entende? Vai seguindo todo mundo na vida, naquela situação ali, sem saber o que fazer. É onde gera conflitos, é onde há situações que você não sabe o que fazer, e aí começa aquela coisa, eu sou mãe, eu estou fazendo certo, eu estou fazendo errado, eu tomo atitude, eu estou causando trauma na menina, e já vem sentimentos de culpa, e já vem toda aquela coisa louca, e daqui a pouco a menina faz qualquer coisa, você já está dando grito e você não sabe por quê, depois você se arrepende. Ou seja, há esse conflito, essa dinâmica dessa família começa a não funcionar. Vocês conseguem perceber isso? E aí, eu vou um pouquinho mais longe. Você imagina uma pessoa que separa, tem os filhos, é separada e casa de novo. Eu trago para dentro dessa nova família as minhas bagagens, a bagagem do meu marido, a bagagem dos filhos dele e a bagagem dos meus filhos. Então, os meus, os seus e os nossos. Se você não se conhece, se você não conhece a dinâmica, se você não conhece como seu marido funciona, como que você funciona, se não tem o autoconhecimento, você não tem a consciência, não tem o controle dessa situação. A probabilidade dessa nova família ou a família inteira dar errado é grande. Por quê? Por conta disso, de você às vezes você não sabe nem se comunicar com o seu cônjuge, não sabe nem o que está acontecendo. Entende isso? Essa questão de você tentar resolver os seus traumas é difícil?
você quer mexer nessas feridas? Ah, não, eu não quero mexer nessas feridas agora. Beleza, então você vai continuar os traumas, são as escolhas. Não, eu quero entender, eu quero me conhecer, eu quero conhecer, ter consciência como eu funciono para poder eu realmente ter o controle e a consciência do que está acontecendo com minha filha. E agora eu vou voltar lá na situação da criança que ela trouxe. A menina tem 6 anos, parou de ela não gosta de ir para a escola. E eu volto lá naquela questão que eu sempre falo, o sistema educacional brasileiro nunca foi uma coisa que eu concordasse, principalmente que tem um reforço muito grande. E ela me trouxe uma questão que nessa escola que ela estuda, eles estão muito preocupados com o vestibular, que foi inclusive o que eu falei na última live. Eu falei, a criança tem 6 anos, gente, a escola está preocupada com o vestibular. Entende? Está preocupada com tudo, menos com o que está acontecendo com aquela criança na escola. Ela parou de gostar de ir para a escola. E aí o que acontece? Aí ela falou que foi tentar conversar com a filha dela para ver se ela conseguia entender o motivo disso. E a filha dela não fala, não fala, não fala. E uma coisa que eu disse para ela assim, quando você pergunta, você como mãe, pergunta para uma criança assim, que você quer arrancar dela alguma informação, a primeira coisa que a criança faz, ela pensa assim, o que ela quer que eu responda? Sabe por quê, gente? Porque muitas vezes o filho de vocês, ele está ali para tentar ou agradar, para tentar atender suas expectativas. Então, ele para e pergunta, o que ela quer que eu responda? Por isso que muitas vezes você fala assim, o minha filha não fala, não se abre comigo. Ela não vai se abrir. Não vai se abrir se não tiver um ambiente, se não for criado um ambiente saudável, favorável, para que ela funcione da maneira como ela tem que funcionar. Então, se ali não tem um ambiente controlado no seguinte sentido de saudável, não vai acontecer. E aí, com o tempo, ela disse que tentou. A filha dela falou, olha o que a filha dela soltou. Falou assim, mamãe, na minha escola, 6 anos, gente, foi formado uns grupos e a líder, né, com certeza, me colocou no grupo das piriguetes. Aí eu falei, sim, e grupo da piriguete, com 6 anos de idade? Bom, vamos lá. O que é piriguete para ela? Ela falou, piriguete é quem usa short curto. Aí eu falei, bom, olha, você consegue imaginar uma criança de 6 anos tendo essa noção? Gente, o que é isso? Isso nada mais é do que um monte de crença, um monte de coisa que as outras crianças colocaram. Olha a mistura. E aí ela se sentiu excluída. Eu falei, bom, ela começa a entender que usar short curto é uma coisa muito ruim. Muito ruim. Isso é o mínimo da sensação que ela vai trazer ali para dentro daquela situação. Segundo, se foi na escola que houve essa separação, ser piriguete também é muito ruim. Ou seja, a escola já não dá para eu estar ali. E você entende a transformação de tudo isso, a sensação que essa criança está tendo? E ela não consegue resolver o conflito dela lá na escola, o que ela faz? Eu não gosto da escola, eu não quero ir para a escola. Ela não está errada. Agora, o que eu conversei com a mãe? Eu falei, vamos lá, mãe, você imagina que se essa criança, você consegue, vamos dizer assim, você conhece essa criança, como ela funciona. Você imagina que se ela for de um traço de caráter que gosta de aparecer, e aí, como é que vai ser isso? Usar o short, ela vai começar a entrar em conflito. Por que usar o short Eu não entendo isso. Ser piriguete é ruim. O que é isso? Então, você consegue entender? Mas se ela é criada num ambiente onde uma mãe e um pai, dentro de casa, entende o funcionamento daquela criança, ela vai conseguir entender lá na escola e resolver o conflito dela, dizer assim, não, qual o problema de usar um short curto? Não tem. Por que vocês me jogaram para o grupo da piriguete? O que é piriguete? O que isso significa? Nem as outras crianças só vão saber dizer o que é piriguete, eu acho. Eu acho, né? Porque as crianças de hoje em dia, eu vou te contar, sabe mais do que a gente. Mas você consegue entender? Se você consegue falar o funcionamento, entender o funcionamento da sua criança, se você consegue entender ali o que está acontecendo, você consegue ter o controle, a consciência daquela situação e você consegue passar para ela o que realmente isso significa.
Entende? A Maria Clara um dia chegou para mim, ela tinha uns 8, 9, uns 7, 9 anos, aquela fase que ela acha que é uma princesa. Ela virou para mim e falou assim, mamãe, eu não sou uma princesa. Eu falei, por que, filha, você acha que você não é uma princesa? Ela falou assim, porque toda princesa tem o cabelo liso e é loira. Meu cabelo é enrolado e eu sou morena. Lá vai eu sair correndo atrás de uma princesa que fosse morena, tivesse cabelo enrolado. Graças a Deus, Andréa vai me entender aqui, eu achei a Pocahontas. Olha, eu levei para ela e eu tive uma conversa com a Maria Clara. Eu falei assim, não é assim, a princesa. Por quê, gente? Isso tudo vem de rótulos, vem de você entende? E a Maria Clara, o cabelo dela sempre foi muito enrolado e muito alto. Eu nunca prendi o cabelo dela, eu nunca falei nada. O máximo eu botava uma piranha aqui, ele ficava igual uma moitazinha aqui, ela se achava linda com aquilo ali. Entende? Porque eu entendi assim. Agora, se você não entende o funcionamento da sua filha, que fazer com que ela, se ela for do traço de caráter rígido, que ela goste de brilhar, você começa a castrar os seus traços de caráter, o seu funcionamento. Você quer ver um exemplo bem simples? Eu só fui pintar minha unha de vermelho, eu já tinha uns 30 e poucos anos. Porque dentro da minha casa era entendido que mulher que pintava unha de vermelho não era legal. E eu sou rígida. Eu sempre gostei de brilhar. É tanto que hoje, quando eu pinto a minha unha de vermelho, gente, eu me acho. É o meu funcionamento. Eu funciono assim. Se você é criado dentro de um ambiente onde você se conhece, você vai saber se comunicar, você vai saber entender, você não vai castrar o funcionamento do seu filho. Você entende isso? É a mesma coisa da comunicação. Se você entende, e geralmente começa esse autoconhecimento muito pela mãe. Por quê, gente? Porque a mãe, ali dentro da família, se ela consegue se comunicar com o marido, ela tem o papel dela, se ela sabe qual o papel dela dentro dessa família, ela consegue muito bem se comunicar com o marido, se comunicar com os filhos, ela consegue ter a consciência e o controle daquele ambiente, para que aquele ambiente seja saudável e o seu filho cresça saudável e siga pela vida saudável. Você se torne desnecessária para ela sendo saudável, você dá autonomia para essa criança de acordo com a fase dela. E como é que eu me torno uma mãe desnecessária? Não fazendo pelo seu filho o que ele já tem capacidade de fazer, habilidade para fazer. Isso é o primeiro ponto para você se tornar uma mãe desnecessária. Entende? Então, como é que eu faço isso? Autoconhecimento, gente. Se conhecendo, se entendendo. Quando você se entende, quando você se conhece, automaticamente você consegue criar um ambiente dentro da família onde seja algo saudável. E aí o seu filho vai muito mais para a vida e ele vai ter muito mais condições de resolver os conflitos dele lá fora do que você carregar sua bagagem e vai só aumentando bagagem, só aumentando a sua bagagem. Quando você senta e resolve essa bagagem, esse peso que você carrega, você automaticamente joga fora. A sua bagagem ela vai ser menor. Isso é lógico. Consegue entender isso? É mais ou menos assim, gente. E aquilo que eu disse, eu gosto de trazer a coisa da escola porque a gente eu acabei mostrando para ela que o conflito da escola acontece muito, vem lá, se ela tivesse esse autoconhecimento, soubesse como ela funciona, como o marido funciona, como a filha dela tem que funcionar, com certeza isso já diminuía. Uma outra fala dela que ela falou assim, a minha filha fala demais, ela não para de falar 1 minuto, ela tem 6 anos, ela começa a falar da hora que acorda, ela vai falar, ela às vezes fala até dormindo. Ou seja, é uma pessoa que é uma mãe ali que não consegue entender o funcionamento da sua filha. No mínimo, essa criança tem um traço de caráter oral. O oral, gente, precisa falar. É assim que ele supre as necessidades dele básicas, juro. É falando, ela precisa colocar para fora, ele não consegue ficar com aquilo guardado. E ela fala o tempo inteiro. Aí você consegue entender como se, quando você não consegue entender o funcionamento do seu filho, até o falar demais
acaba sendo um problema que ela trouxe dentro da queixa dela. Mas por quê? Porque ela não consegue entender o funcionamento, como o filho dela funciona. Conseguem enxergar isso? O meu filho também, mas não julgo, porque eu também sou. Beleza, ótimo. Então, se você consegue entender que, e aqui nem cabe julgamentos, mas assim, você consegue entender que seu filho fala demais, o falar dele demais é o modo dele funcionar. Isso é uma coisa fantástica. Você não vai ficar falando e repetindo e nem trazendo isso como um conflito, como ela trouxe na queixa principal dela, na queixa inicial dela, que a filha dela falava demais. Entende? E eu, como professora na escola, eu já cansei de ver, assim, os rótulos, né? Ai, essa criança é tímida demais. Ou então, essa criança fala demais. Gente, se ela fala demais, pode saber que ela tem ali um traço de caráter oral e a necessidade dela é falar. É assim. E aí a gente passa a entender que se essa oralidade dela falar demais, ela é uma pessoa comunicativa. Isso é um recurso, não é um conflito. Consegue entender isso? Se você entende o funcionamento do seu filho, isso aí já é fantástico. Isso não torna um problema. É a mesma coisa daquela criança que é tímida demais. Ah, será que ela é tímida demais? Ou ela tem um traço de caráter que é o esquizoide, que é aquele que gosta de ficar na caverna, que gosta de ficar na dele e tal. Se o esquizoide tem um ambiente que ele possa existir, ele vai ficar na caverna dele? Vai, mas tem hora que ele vai sair da caverna dele e ele vai botar a criatividade dele para fora. Ele vai ser uma criança altamente criativa. Ele vai usar o recurso dele. Agora, muitas vezes, por ele estar vivendo na dor, vivendo num ambiente onde pai e mãe leve ele para a dor, e isso tudo é aquilo que eu falei do primeiro alinhamento, não é procurando culpado, certo? Não é que pai e mãe têm culpa, não é isso. Mas por que a gente fala muito de pai e mãe? Porque você há de convir que pai e mãe é onde tem as nossas primeiras interações, é onde a gente vive. Então, por isso a gente fala muito de pai e mãe. E aí, ali naquele momento do esquizoide, ele está na caverna. Se tem um pai e uma mãe onde ele cria um ambiente saudável para que ele traga os recursos dele, que é a criatividade, para fora, ele vai sair da caverna. Ele só vai para a caverna naquele momento onde a gente precisa. Ele não vai estar na caverna o tempo inteiro e você, como mãe, reclamando. Ai, é tímido. Ai, esse menino não fala nada. Ele só quer ficar no celular. Ele só quer ficar trancado no quarto dele. Entende? Aquele modo de funcionar dele não vai ser um motivo de conflito. Vai ser pelo contrário. Ele vai ser recurso. Ele vai usar aquela criatividade dele para ser assim, se expandir. É a mesma coisa, inclusive até na hora de escolher a profissão. Se ele entende o modo dele funcionar, ele não vai escolher uma profissão onde ele tenha que se expor. Por isso é necessário você conhecer como você funciona, para onde você está. Embora eu gostasse muito de estar numa sala de aula, mas os momentos onde eu estava na escola, aquele ambiente me levava para dor o tempo inteiro. Quais são as minhas dores? Aí é o autoconhecimento. É o meu traço de caráter, o formato do meu corpo me trouxe ali, me moldou de forma que as minhas maiores dores são essas e essas. Eu conheço qual é a minha dor. Então, eu vou procurar estar num ambiente onde não me leve para dor. Eu vou procurar estar com pessoas onde não me leve para dor. E isso é tão incrível, gente. A minha filha, Maria Clara, ela tem todo esse conhecimento. E aí tem uma amiga dela que ela gostava muito, gosta muito dela, mas aquela menina levava constantemente, com algumas palavras, a Maria Clara para dor. Até o ponto que na quarta vez que ela falou uma coisa que a Maria Clara não gostou e levou ela para dor, a Maria Clara falou assim, olha, fulana, é o seguinte, eu não funciono assim, você agindo desse jeito, eu me sinto na dor porque eu me sinto assim, 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 assim. Se você não aprender a parar de falar isso comigo, eu vou ter que tirar você da minha vida, eu vou ter que parar, me afastar de você.
porque eu não vou viver na dor ouvindo essas suas coisas. Para você ver o tamanho de como isso é tão incrível. A Maria Clara falou isso e se conheceu. E sabe qual foi a reação da menina? Ela falou assim, poxa, Maria Clara, eu nunca tinha pensado nisso e eu nunca imaginei que eu te levava para a dor falando assim. Ou seja, a Maria Clara consegue sobreviver num ambiente, em qualquer ambiente, porque ela sabe quais são as dores dela. E isso, gente, é tão incrível que não importa a idade. Ela tem 16 anos. Mas se a criança de 4, 3 anos, como o meu neto, hoje a gente vive essa função aqui dentro de casa, quando ele sabe muito bem falar assim, não quero isso. Por que ele não quer isso? Você pode olhar porque aquilo ali está levando ele para a dor. De tão incrível é isso. E começa onde? Pelo autoconhecimento. A gente precisa entender quais são as nossas dores. A gente precisa sim tocar nas nossas feridas, principalmente se você quer ter uma família saudável. Você quer ter uma jornada, uma caminhada saudável da sua vida. Se você quer encontrar uma pessoa saudável, por quê? Porque você vai saber fazer suas escolhas saudável. Entende isso? E aí eu acho que hoje foi bem legal que eu trouxe uma outra coisa, gente, que eu percebo muito, que essa mesma família me levou, não essa mesma família, eu já tinha notado isso. É o seguinte, ai, me engasguei, desculpa. Ai, o que acontece? Na escola, eu percebo assim, gente, que pós-pandemia, muitas crianças desenvolveram duas coisas. A resistência ao tédio e a resistência a ir para a escola. Por quê? Eles passaram 1 ano e meio fora da escola, vamos dizer assim. O meu neto de 4, 5 anos, né? 5 anos, ele também criou uma certa resistência a ir para a escola. Se você parar para pensar, 1 ano e meio numa vida de criança de 4, 5 anos é um bom tempo. Vamos dizer assim, uns 25% da vida dele. Onde ele ficou em casa, onde ele ficou ligado na tela porque não tinha o que fazer, ele não podia interagir com ninguém. Então, essa resistência pós-pandemia também trouxe isso, né? A mesma coisa para o adolescente. A minha filha voltou para a escola e, assim, a maior interação da escola é quando no começo, né, 4, 5 anos, e na adolescência. E a resistência do tédio, gente, vocês já perceberam que ficar em casa sem fazer nada parece que é a morte para um filho? Assim, essa questão de 3, 4 anos, 5, 6, 7 anos, ele tem que estar sempre fazendo alguma coisa, É como se fosse uma resistência ao tédio, entende? Eu percebo muito isso, muito, principalmente na queixa da família. Ah, não para quieto, ele não consegue, porque está sempre procurando, está sempre buscando alguma coisa para fazer. Não pode ficar quieto. Passar um final de semana sem ter um programa, né? Quem tem 16 anos aí na live vai me entender o que eu estou falando. É uma vida social intensa. Tem que ser intensa. É uma resistência ao tédio. Tudo isso influencia na questão da escola. Entende isso? E aí é isso, gente. Eu trouxe essa questão da família hoje, do autoconhecimento, de você entender. Quando você se entende, quando você tem o autoconhecimento, quando você tem a consciência, automaticamente você tem o controle da situação. Quando você consegue entender como você funciona, como o seu filho funciona, como o outro, o cônjuge funciona, você evita muito conflito. Você evita muitas questões que acabam indo para a sua bagagem, aquela bagagem que eu falei. E muitas vezes você tem um filho já com aquela bagagem, e eu costumo dizer, essa semana eu postei um filme, ele é um curta da Disney que chama Flutuar. E eu falo muito assim, muitas vezes a gente bota as nossas expectativas em cima do filho. E eu te pergunto, por qual motivo você escolheu ter um filho? Para atender uma expectativa sua? Entende isso?
E aí você acaba, se o seu filho não é do jeito que você quer, se ele não atende a sua expectativa, você acaba criando conflitos naquilo. Ele não é do jeito que é, você é quem você precisa ser. Isso você tem que ter muito em mente. Então eu costumo, lá no vídeo, eu pergunto isso. Por qual motivo você escolheu ter um filho? Muitas vezes a gente quer ter um filho para atender uma expectativa nossa. Entende isso? E isso aí faz parte da bagagem que a gente leva. Então, me responde uma coisa. Quando o filho nasce, ele já nasce com a bagagem, com um peso, que será que é dele? Eu não sei, né? E aí é isso, gente. Eu acho que foi muito legal. Aproveitem e dão uma olhada lá no filme, lá no vídeo que eu coloquei sobre o flutuar, que é muito legal. É um curta da Disney, ele é pequenininho, mas eu trago algumas reflexões sobre essa questão da escolha de ter filhos. Beleza? É isso aí. Beijo, obrigada, boa noite. Obrigadão por todos que estiveram aqui, certo?